Se você não é herdeiro, esse vídeo é para você. E eu tenho certeza que você não nasceu herdeiro, conhece muitas pessoas que não nasceram herdeiras, assim como eu também não nasci herdeiro. E você sabe que para quem não é herdeiro, a vida ela exige um pouco mais dessas pessoas. Não que seja mais difícil. Inclusive, eu até prefiro que a gente não nasça herdeiro. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem de mãos beijadas, digamos assim, o que a gente recebeu, que a gente não teve um suor, não teve uma dificuldade para conseguir, não teve uma adversidade, de certa forma, para correr atrás, normalmente, pode ver, o ser humano ele não dá valor. Mas o viés desse vídeo ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver mais para ativar você naquilo que você carrega dentro de você, que muitas das vezes possa ser que esteja encoberto, ou que você não consiga perceber. E na verdade é isso que eu quero. A motivação maior é que você entenda que você não ser herdeiro não quer dizer que você deva aceitar a vida que você teve, que os seus pais te deram, que os teus avós deram para os teus pais, que vieram de heranças e heranças, sabe? Mesmo que você não seja herdeiro, não quer dizer que os seus pais eles foram culpados. Não quer dizer que os seus avós eles foram culpados. Muito pelo contrário, sabe por quê? Os seus pais e os seus avós, eles receberam uma educação e receberam até, inclusive, as alternativas que a própria vida, as oportunidades que a própria vida deu para os pais dos pais, que eram pais dos pais, avós, enfim. Entende? Não é culpa deles, eles receberam esse formato de educação. Inclusive, a nossa educação brasileira, não somente a educação brasileira, mas especificamente a nossa, ela é moldada desde o século XVIII, se não me falha a memória, que a nossa educação, ela não. Na verdade, o incentivo dela nunca foi nos treinar para sermos empresários, para termos o nosso próprio negócio, para termos um empreendimento, para empreendermos naquela base de conhecimento que nós adquirimos. Muito pelo contrário. A partir do século XVIII, mais ou menos, quando aconteceu a Revolução Industrial, o, as faculdades brasileiras, as faculdades em geral, na verdade, elas exerceram um papel fundamental em fazer, entre aspas, recrutamento de pessoas como mão de obra para as indústrias. Por isso que a grande maioria dos conhecimentos hoje, ciências humanas, ciências da saúde, ciências das exatas, enfim, todas as ciências que existem, elas, em sua matriz curricular, elas não têm um módulo específico para treinar aquela pessoa a entender. E quando tem, são coisas muito rasas, são assuntos. Existe uma matriz muito enxuta, não é algo que realmente te treina para a prática, sabe? É algo com conhecimentos teóricos. E muitas das vezes os professores que ensinam nunca tiveram um negócio próprio. Pelo contrário, são professores que só ensinam a teoria. Então, só para você entender que o nosso ensino básico, ele teoricamente não ensinou sobre enriquecimento através do negócio próprio. Por isso que os seus pais, seus avós, eles não são culpados, inclusive porque os seus avós, a grande maioria, por exemplo, os meus, eles não tiveram conhecimento nenhum. Inclusive, meus avós são analfabetos e já incentivaram, graças a Deus, meus pais a estudarem. Só que, como eu falei, o ensino que os meus pais receberam não foi um ensino que incentivaram eles a buscar riqueza por meio de um negócio próprio, por exemplo. Então, eles receberam o que eles doaram para os filhos, foram a medida do que eles receberam. Só que isso não é uma justificativa, por exemplo, para que você não seja um protagonista da sua vida. E é isso que a gente vai. Se você não é herdeiro, esse vídeo é para você. E eu tenho certeza que você não nasceu herdeiro, conhece muitas pessoas que não nasceram herdeiras, assim como eu também não nasci herdeiro. E você sabe que para quem não é herdeiro, a vida ela exige um pouco mais dessas pessoas. Não que seja mais difícil. Inclusive, eu até prefiro que a gente não nasça herdeiro. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem de mãos beijadas, digamos assim, o que a gente recebeu, que a gente não teve um suor, não teve uma dificuldade para conseguir, não teve uma adversidade, de certa forma, para correr atrás, normalmente, pode ver, o ser humano ele não dá valor. Mas o viés desse vídeo ele não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver mais para ativar você naquilo que você carrega dentro de você, que muitas das vezes possa ser que esteja encoberto, ou que você não consiga perceber. E na verdade é isso que eu quero. A motivação maior é que você entenda que você não ser herdeiro não quer dizer que você deva aceitar a vida que você teve, que os teus pais te deram, que os teus avós deram para os teus pais, que vieram de heranças e heranças, sabe? Mesmo que você não seja herdeiro,
não quer dizer que os seus pais eles foram culpados. Não quer dizer que os seus avós eles foram culpados. Muito pelo contrário, sabe por quê? Os seus pais e os seus avós, eles receberam uma educação e receberam até, inclusive, as alternativas que a própria vida, as oportunidades que a própria vida deu para os pais dos pais, que eram pais dos pais, avós, enfim. Entende? Não é culpa deles. Eles receberam esse formato de educação. Inclusive, a nossa educação brasileira, não somente a educação brasileira, mas especificamente a nossa, ela é moldada desde o século XVIII, se não me falha a memória, que a nossa educação, ela não... Na verdade, o incentivo dela nunca foi nos treinar para sermos empresários, para termos o nosso próprio negócio, para termos um empreendimento, para empreendermos naquela base de conhecimento que nós adquirimos. Muito pelo contrário. A partir do século XVIII, mais ou menos, quando aconteceu a Revolução Industrial, o, as faculdades brasileiras, as faculdades em geral, na verdade, elas exerceram um papel fundamental em fazer, entre aspas, recrutamento de pessoas como mão de obra para as indústrias. Por isso que a grande maioria dos conhecimentos hoje, ciências humanas, ciências da saúde, ciências das exatas, enfim, todas as ciências que existem, elas, em sua matriz curricular, elas não têm um módulo específico para treinar aquela pessoa a empreender. E quando tem, são coisas muito rasas, são assuntos. Existe uma matriz muito enxuta, não é algo que realmente te treina para a prática, sabe? É algo como conhecimentos teóricos. E muitas das vezes os professores que ensinam nunca tiveram um negócio próprio. Pelo contrário, são professores que só ensinam a teoria. Então, só para você entender que o nosso ensino básico, ele teoricamente não ensinou sobre enriquecimento através do negócio próprio. Por isso que os seus pais, seus avós, eles não são culpados, inclusive porque os seus avós, a grande maioria, por exemplo, os meus, eles não tiveram conhecimento nenhum. Inclusive, meus avós são analfabetos e já incentivaram, graças a Deus, meus pais a estudarem. Só que, como eu falei, o ensino que os meus pais receberam não foi um ensino que incentivaram eles a buscar a riqueza por meio de um negócio próprio, por exemplo. Então, eles receberam o que eles doaram para os filhos, foi a medida do que eles receberam. Só que isso não é uma justificativa, por exemplo, para que você não seja um protagonista da sua vida. E é isso que a gente vai conversar agora. Não quero que você pense que o modelo educacional, ele de alguma forma, seja o culpado. Possa ser que a gente possa fazer alguns ajustes e precise de ajuda. Só que isso é uma conversa muito longa e que precisa de um tempo muito maior para que a gente debata aqui. O fato é que você é o único e exclusivo responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Eu quero que você entenda que herança, ser herdeiro ou não, depende somente de uma decisão. E aí, dentro desse embasamento todo que eu estou te pontuando aqui, eu quero te convidar a, se você já entendeu, pelo menos, eu consegui fazer com que você entendesse pelo menos essa primeira parte do vídeo, a você curtir esse vídeo, porque assim você ajuda a outras pessoas que também não nasceram herdeiras, outras pessoas que estão em busca, estão todos os dias, sabe, buscando suas melhorias, estão buscando as suas melhorias profissionais, pessoais, porque simplesmente não receberam, não caiu do céu. E eu vou quebrar, inclusive, esse termo na sua mente. Eu quero que você curta, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é relevante. Aproveita para se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, porque todos os vídeos que saírem aqui, você recebe tudo em primeira mão e acompanha logo que sair. Mas vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sei que as coisas não caem do céu, mas você ouviu a vida inteira esse termo. Só que eu quero quebrar ele na tua mente. A primeira coisa é que cai do céu e você já recebeu a maior bênção da sua vida, mesmo que você não consiga reconhecer. Que é o quê? A sua vida. A sua vida ela já é uma bênção, então você já recebeu ela sem ter feito absolutamente nada para que ela existisse, para que você existisse. Então a sua vida, na verdade, já é um presente que você ganhou, sem mesmo nem merecer ela. Muito pelo contrário, Deus te deu a vida e talvez você não esteja aproveitando ela da forma como deveria. O fato de você não ter nascido herdeiro não quer dizer que você não use de mecanismos ou de estratégias ou ative a sua identidade para buscar melhorias para sua família, inclusive para você. Muito pelo contrário. O fato de você não ter nascido herdeiro deveria ser uma motivação para que você buscasse mecanismos e formas para que a sua família fosse uma família próspera.
sei se você já ouviu aquela frase, se eu não vim de uma família rica, a minha família será rica, eu vou fazer a minha família rica. É basicamente nessa linha de raciocínio. Entenda uma coisa, na época dos meus pais, por exemplo, Você pode estar se perguntando, você pode estar se perguntando agora, tá lá, eu já entendi que se eu não nasci herdeiro, se eu não tenho uma herança, eu posso fazer a minha família se tornar uma família herdeira, os filhos dos meus filhos, enfim. Como que eu faço isso? E agora que eu quero te mostrar a ampliação da sua mente em relação à questão de herança, ser herdeiro ou não, no sentido de que o primeiro passo que você tem que entender é que a sua mente ela tem que estar aberta para isso. Por quê? Se você é o tipo de pessoa que repudia a prosperidade, que você repudia a riqueza, por exemplo, você entende que aquilo que a tua cabeça, a tua mente, ela não consegue alcançar, ela não consegue entender, ela repudia, ou seja, se ela repudia, você nunca vai conseguir ter acesso. É assim que funciona a nossa mente. Pode ver, aquilo que você não entende ou aquilo que você ignora, a tua mente ela tende a repudiar aquilo. Se ela repudia, ela não quer nem contato, ela não quer nem acesso, ela não quer chegar nem perto. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o nosso sistema educacional brasileiro, ele não te treinou para enriquecimento, muito pelo contrário. Ele te treinou para te viver numa bolha onde você passe a vida inteira trabalhando, se contentando com o salário, pagando impostos para quando você chegar no final da vida, você receba ali um percentual, entre aspas, da sua aposentadoria, que não é nem com juros, porque todos os meses você paga se você é trabalhador, mas para você se contentar absolutamente somente com isso. Então, o primeiro passo é a mudança da sua mentalidade. Todas as outras coisas que eu te falar aqui não vai adiantar se você não mudar a sua mente. Se no mínimo você se perguntar por que que eu nasci, não fui herdeiro e por que que eu não posso ser o protagonista da minha família, da minha casa, da minha vida? Por que que eu não posso, inclusive, dar medidas melhores, condições melhores para os meus pais, mesmo que eles não deixaram uma herança para mim? Porque eu entendo que não dependia deles. Eles receberam uma educação, um conhecimento, que na época deles não tinha grandes oportunidades, mas na minha tem. Entende? Então a sua mentalidade é o primeiro passo para você conseguir, no mínimo, acessar o interesse, a vontade, a motivação de querer ser uma pessoa que construiu um patrimônio e que vai deixar herança para os seus filhos e filhos dos seus filhos. Sem esse primeiro passo é impossível que você consiga, porque é através da mentalidade, a mentalidade que vai fazer você ter motivação e ação para dar os passos iniciais para poder de repente construir algo que vai ser lucrativo, grandioso, patrimonial e que vai passar de gerações e gerações na sua família. Esse é o primeiro passo. O segundo é você ter em mente de que você precisa ter uma fonte de renda escalável, uma fonte de renda que tenha margem, uma fonte de renda onde você não dependa exclusivamente de um teto para que você ganhe mensalmente ou ganhe anualmente somente aquilo. Por exemplo, hoje, se você é CLT ou se você presta serviço, você fica muito dependente. Presta serviço no sentido de que tem muito prestador de serviço que hoje praticamente está bilionário. Mas se você presta serviço, aqueles serviços que é mais famoso bico, entre aspas, é, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você construir uma fonte de riqueza através desse patamar de trabalho onde você está. Veja que eu não estou falando que não seja um trabalho digno, é um trabalho, inclusive, muito digno. Inclusive, você é muito esforçado, só que você está trabalhando em prol do tempo. Entende? Se você utilizar estratégias, mecanismos para empreender, essa é a verdade, empreender. Porque o único caminho para você construir uma fonte de renda patrimonial, onde isso vai possibilitar que você deixe herança para os seus filhos, é dessa forma. Não existe outro mecanismo que não seja empreendendo. E quando você empreende, você vende. Você vende produto, serviço ou acesso. Um desses três são os principais. Então, a única forma que você tem de construir um patrimônio, onde esse patrimônio ele vai possibilitar você deixar uma herança, é empreendendo. Não existe outra forma. Se você trabalhar para o governo, para o Estado, se você trabalhar para uma empresa, se você for um CEO, se você for um diretor executivo que fica ali na faixa de 30 mil, 25 mil, 20 mil reais, talvez o seu padrão de vida, quando ele for crescendo, não te possibilite criar uma renda para que os teus filhos eles sejam herdeiros, para que você crie um patrimônio que realmente vai gerar uma herança.
Porque veja bem, a herança é sobre construir um patrimônio onde gere riqueza, e uma riqueza recorrente. Então, quando você trabalha, por exemplo, como CLT, você tem sempre um limite. E o limite é aquele salário que você sempre recebe. A não ser que você seja participante, né, do lucro da empresa, mas ainda assim é muito difícil hoje em dia você conseguir isso no Brasil. Muito difícil você chegar nesse patamar. Entende? Então, a melhor forma é você empreendendo, você criando um negócio, seja ele digital ou físico, mas empreendendo, criando um negócio onde você vende um serviço, onde você vende um produto, onde você vende um infoproduto, onde você vende um acesso. Essa é a única maneira, vendendo e empreendendo. O segundo passo é que você precisa entender que não é simplesmente abrir um negócio e esperar que ele seja o bingo de ouro da sua vida. Muito pelo contrário. O empreendedor, quando ele decide empreender, quando a pessoa, o indivíduo, ele decide empreender, ele trabalha para muito mais pessoas do que simplesmente continuar no CLT. Então você tem que entender que você é um mecanismo de serviço para as pessoas, para a sociedade. A sua empresa é um serviço, mesmo que ela trabalhe com venda de produtos, mas ela é um serviço prestado para a sociedade. Então você vai acabar trabalhando muito mais além da conta. Você vai ter que se disciplinar muito mais além da conta. Você vai ter que ter muito mais foco, você vai ter que estudar mais, você vai ter que ter uma mentalidade muito mais aberta, você vai ter que procurar mais conhecimento, mais conexão. E essa é a parte que as pessoas não querem. A parte mais difícil é onde o cérebro ele acaba rejeitando porque vai demandar mais energia. Então as pessoas elas não querem se dedicar mais. Elas querem continuar na vida mediana onde elas estão. Só que aí é que mora o problema. A vida mediana não vai te possibilitar deixar uma herança. Você pode estar falando, mas aí eu não quero deixar uma herança. Os meus filhos eles vão ter que correr atrás. Mas entende que no início do vídeo eu falei que é uma decisão? Não é sobre ter que deixar uma herança para os seus filhos simplesmente por deixar. É sobre você construir um legado. É sobre você criar um negócio onde a tua família ela vai poder dar continuidade através da sua decisão. Carregando o seu nome, carregando o seu trabalho, o fruto da sua dedicação e da sua vida. Entende? É sobre isso. Quando a gente fala em herança, é sobre deixar um legado. Não é simplesmente sobre dinheiro. É o que as pessoas acham que é. Mas não é sobre dinheiro. Se fosse só sobre dinheiro, dinheiro por dinheiro, não valeria a pena. Entende? Mas é sobre um legado. É sobre a mensagem que você transmite, inclusive para as suas gerações. O que os seus netos, bisnetos vão falar de você, mesmo depois que você fechou os olhos. Entende? Então, a herança, ela é construída através de esforço. Não existe. Se hoje, mesmo que você esteja aqui ou recebeu uma mínima herança, alguém lá atrás teve que tomar uma decisão difícil e teve que tomar medidas, ações difíceis também. E essa é a parte onde o cérebro, eu te falei, que ele rejeita. Por quê? Para você empreender, para você vender, para você construir um negócio ou um patrimônio, você precisa tomar decisões difíceis. E para tomar decisões difíceis, você precisa fazer coisas que a média das pessoas, ou a maioria das pessoas, não fazem hoje em dia, ou não querem fazer para atingir um resultado. As pessoas elas querem só o resultado, mas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, vou te dar exemplos práticos aqui, a gente caminha para o final desse vídeo, só para eu abrir o teu entendimento sobre essa questão. Quando você vai para o mundo do empreendedorismo, por exemplo, é normal, comum, que você precise fazer coisas que quando você está no CLT, você não faz com frequência. Por exemplo, você precisa talvez acordar mais cedo, dormir mais tarde, planejar mais, executar. E a palavra certa é essa, executar. Nada adianta que você planeje sem execução. Você nunca vai construir nada sem execução. Você nunca vai construir nada se você não agir, se você não for para a ação. Então nada adianta você querer deixar uma herança, construir um patrimônio, se você não agir, se você não tomar o primeiro passo. E para isso eu vou deixar aqui no card desse vídeo o primeiro vídeo que eu fiz aqui sobre começar algo, começar a fazer o que precisa ser feito para que você atinja os seus objetivos e atinja os seus resultados. Parar de procrastinar, se auto-sabotar e mandar uma mensagem para o seu cérebro que precisa ser feito com urgência para hoje e não deixar para amanhã, porque quando chegar o dia de amanhã você possivelmente não vai querer fazer. Eu vou deixar aqui, depois você assiste lá ou então vai no canal e acessa o primeiro vídeo lá que eu fiz, como começar a agir hoje e deixar para amanhã aquilo que precisa ser feito. Eu quero que você esteja ciente de que a herança e o patrimônio ele é construído. Nada cai do céu, a não ser a sua vida que Deus te deu. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários se eu te ajudei de fato,
Se você ainda não tem um negócio, você tem em mente que você quer construir um patrimônio, escreve aqui nos comentários o que você deseja fazer, qual é a ideia que você tem. Talvez seja uma ideia que inclusive abra o entendimento de outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida também, escreve aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de te dar dicas, de poder te ajudar, de poder te dar direcionamento de acordo com os meus conhecimentos. Eu quero te convidar também, se eu te ajudei, eu tenho certeza que eu fiz isso, abri teu entendimento. Então ajuda outras pessoas também. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp que você faz parte, ou então compartilha com uma pessoa que você sabe que também não é herdeiro e que precisa acordar para a vida, assim como você está acordando agora. Compartilha esse vídeo, dispara esse vídeo para o máximo de pessoas, para que todo mundo consiga entender que, embora não tenha nascido herdeiro, pode fazer uma família herdeira a partir de uma decisão. Eu te encontro no próximo vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado.